Fala aí, turminha do oitavo ano. Como é que estão vocês, gente? Espero que todos estejam muito bem. Ótimo. Estamos começando mais uma semana de estudos aí, a terceira semana do ciclo 3. Semana passada vocês tiveram uma folguinha aí, né? Ficaram de boa por causa da aula de história, mas essa semana então nós voltamos aí com nossas aulas e eu espero que vocês compreendam o assunto que nós vamos hoje começar com vocês, que é a independência das Américas Espanholas. Independência das nações latino-americanas. Mas antes disso, eu quero deixar então sempre aqueles recadinhos para vocês importantes. Gente, assistam a videoaula, não esqueçam, é importante assistir a videoaula, ainda mais esse ciclo. Digo a vocês que quem assistir todas as videoaulas vai ser muito beneficiado na hora de fazer a sua produção acadêmica, tá bom? Então assistam a videoaula, caprichem aí, é um tempinho curto que vocês têm para assistir essa videoaula, fazer as anotações necessárias que tem a respeito da videoaula. Depois de assistir a videoaula, vai lá e faça a leitura das páginas 194 a 197 do capítulo 6 e também as atividades nas páginas 195 a 198. Na quinta-feira, eu postarei a correção desses exercícios para vocês, tá bom, gente? Muito bem, então vamos lá. Vamos para a nossa aula de hoje, falar então sobre a independência as independências, na verdade, das nações latino-americanas. Nosso objetivo é analisar esse processo de libertação das colônias espanholas através da aula de hoje. E o período em que a gente está estudando agora aqui é aproximadamente de 1810 e 1830. Pelo mapa que vocês estão vendo aí embaixo, aí, ó, do lado esquerdo do nosso vídeo, notem ali as datas, os anos em que esses países vão se tornando independentes. Boa parte deles será entre 1810 e 1830, inclusive o nosso país, o Brasil, 1822. Porém, o Brasil é um recorte depois, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Nossa intenção é falar sobre essas independências gerais das nações latino-americanas, pensando especialmente na América do Sul, Central, da independência desses países nessas regiões, tá bom, gente? Muito bem, vamos então continuar aqui a nossa aula de hoje. A gente, para entender a independência das nações latino-americanas, a gente tem que entender que houveram fatores tanto externos como internos, que influenciaram ou que ajudaram para que essas nações se tornassem independentes. E eu quero que vocês gravem bem isso aqui. Olha aqui, ó, marque bem aí, gente, os fatores externos e os fatores internos. Vamos falar dos fatores externos primeiramente. Os fatores externos, primeiramente, nós temos a crise geral do antigo regime. O antigo regime, ou seja, o absolutismo, aquele mesmo que nós estudamos no início do ano, falando lá onde todos os poderes se concentravam na mão de uma só pessoa, ele estava se enfraquecendo em diversos lugares do mundo. E, consequentemente, essas potências coloniais estavam perdendo a força, os reis perdendo a força. E com isso, né, a rédea ela se torna mais frouxa em relação às colônias. E as colônias vão aproveitar para buscar a sua independência. Então, a crise geral do antigo regime é o primeiro fator externo que influencia na independência das nações latino-americanas. Também tem uma base ideológica. Adivinha qual é? O iluminismo? Exatamente. Aquele mesmo iluminismo que estudamos já. Será a base ideológica na busca por igualdade, na busca por fraternidade, na busca por liberdade dessas nações latino-americanas. E sabe quem vai dar o exemplo? Nós estudamos recentemente os Estados Unidos. Afinal de contas, os Estados Unidos conseguiu a independência da nação mais poderosa da época, que era a Inglaterra. Por que, talvez pensaram os latino-americanos, nós também não vamos conseguir nossa independência? Então, ela traz o exemplo para as outras nações, a independência dos Estados Unidos. As guerras napoleônicas, elas também influenciaram, porque a Espanha havia sido invadida pelas tropas napoleônicas. Nós estudamos isso aí, onde estavam havendo lá aquelas guerras peninsulares em busca da retomada da Península da Ibérica. Então a Espanha acaba se tendo que focar mais a sua atenção nessas guerras peninsulares, tentando reaver as suas próprias terras. E com isso, não tinha condições de controlar as colônias de todo o tempo. Então, por isso influencia certamente a independência das nações latino-americanas. Um quinto fator é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que acontecia nesse momento ainda somente na Inglaterra,
fez com que a Inglaterra buscasse novos campos para trocar mercadoria, para vender as suas mercadorias, como também buscar matéria-prima para os seus produtos. Então, ela vai pressionar, especialmente Espanha e Portugal, em busca de novos mercados. E a doutrina Monroe. Estados Unidos, após independente, agora ele passa a atuar de forma mais forte dentro da América Latina. E se desenvolve nesse período aí a doutrina Monroe, que dizia o seguinte: a América para os americanos. Nós, conforme dizendo essa chargezinha ali, veja essa charge, os Estados Unidos estão colocando uma linha ali dizendo, olha aqui, isso aqui, América, é para os americanos. Não é para vocês, europeus, não é mais para espanhóis, portugueses, franceses. Aqui é nosso, é dos americanos em si, né? Será que, então, isso influencia na independência de diversos grupos, diversos países latino-americanos? Mas será que essa era a intenção apenas dos Estados Unidos? Ajudar os os países vizinhos dos Estados Unidos? Acho que não, né, gente? Na verdade, olha só essa imagenzinha ali. O interesse dos Estados Unidos era que agora mandasse embora os europeus daqui para que eles pudessem tomar conta, para que eles pudessem ser aqueles que seriam influenciadores nessas nações latino-americanas. Mas foi um fator influenciador, fator externo. Gente, entenderam por que o externo? Porque todos eles são fatores que acontecem fora desses países em si, né? Não literalmente dentro deles, mas fora deles. Na América e também na Europa, é o que está acontecendo ali, que vai influenciar internamente esses países. Mas também tem os fatores internos, aqueles que acontecem dentro desses países que vão influenciar na sua independência. Primeiro é o Pacto Colonial. É aquele mesmo pacto lá que dizia lá que a colônia só podia comercializar com a metrópole. Isso mesmo, galera, é isso aí. Então, com isso, uma colônia certamente ela não vai conseguir se desenvolver bem e retarda o seu desenvolvimento. E agora eles começam a querer, né, um melhor desenvolvimento do seu comércio e do seu país. Então, esse pacto colonial certamente influenciou, como também as desigualdades sociais. Ainda existem desigualdades sociais nas nações latino-americanas? É lógico que sim, mas as desigualdades sociais eram muito grandes. Alguns grupos que não tinham participação ou que tinham pouca participação começam a gritar por participação, começam a lutar por participação. Entre estes, haverá um grupo especial que nós vamos falar agora, que terá grande influência em participar na independência das nações latino-americanas. Veja só, gente, note aí que eles vão estar lutando pela independência. Note nesse próximo slide o quadro da sociedade colonial espanhola. Notamos aí, aproximadamente 20 milhões de pessoas. Dessas, 1% é composto por chapetones. Que era aquele grupo lá, que eram os espanhóis, que exerciam os altos cargos. Eles tinham todos os privilégios. Os maiores cargos eram somente dos chapetones. Eles eram espanhóis que vinham para exercer esses cargos. 13,5% da população era composto de crioulos. Os crioulos, eles eram os descendentes de espanhóis, nascidos na América, certo? Mas que vão estudar na Europa, sim, e lá na Europa eles vão ter contato com as ideias iluministas. Olha só como vai fazendo a ligação aqui. E agora eles voltam para a colônia. Esse grupo era o grupo da elite colonial. Eles tinham as grandes propriedades, eles eram os grandes comerciantes, mas eles não exerciam os cargos mais importantes. Mas por que eles não podiam exercer os cargos mais importantes? Porque eles eram nascidos na América. Eles não eram chapetones, eles eram crioulos, eles eram americanos. Para exercer esses principais cargos, para ter realmente participação verdadeira, somente os chapetones tinham que fazer. É aí, gente, o grupo que eu falei para vocês. É desse grupo aí, ó, os crioulos, que terão tremenda participação na independência das nações latino-americanas. Prestem bem atenção nisso. Esse grupo vai ser o grupo que vai liderar os outros grupos na busca pela independência. Bom, mas também a sociedade era composta por mestiços, que era o grupo que exerciam os cargos de capatazes. Mestiços são aqueles, a mistura de espanhóis com indígenas, ou mesmo africanos, e assim por diante, né? Então, esses são os que exerciam cargos um pouquinho mais
de confiança, como capatazes, artesãos, e que serviam sempre aos crioulos. E a imensa população, a maior parte da população, 58%, era composto de indígenas e negros. Esses eram os explorados como escravos ou até semi-escravos, nos regimes, por exemplo, de mita, nas produções de minas, também na encomenda, aquele trabalho servil lá nos latifúndios agroexportadores, assim também chamados de hacendas ou plantations, que nós já estudamos. Então, era assim que era composta a sociedade espanhola, latino-americana. E note, gente, que havia muita desigualdade justamente nesse quadro aí. Bom, então vamos falar a respeito dessa independência. Primeiro eu quero mostrar para vocês os precursores. Esse carinha aí é o Tupac Amaru. É o primeiro a lutar aí pela independência. Isso acontece no Peru. Ele era descendente inca, dos índios incas, e no Peru ele lidera uma rebelião indígena onde eles vão conseguir a independência momentânea do Peru. Eles conseguem destituir o representante espanhol ali, porém, o que manda, a Espanha não aceita isso, manda suas tropas e realiza um verdadeiro massacre no Peru. Aproximadamente 80 mil pessoas são mortas, inclusive o Tupac Amaru. Né, tem um registro do relato um relato da morte do Tupac, que é lógico feito por um indígena e tende a aumentar sempre a coisa. Ele relata lá que o Tupac Amaru foi morto da seguinte forma: a força foi amarrado em cada membro do corpo dele, da sua mão direita, da sua mão esquerda, sua perna direita e perna esquerda, foram amarrados a 4 cavalos. E um espanhol deu um tiro e os cavalos saem em disparada e assustados, e assim esquartejaria o índio. Mas de acordo com esse relato, fala que o indígena, o Tupac, era tão forte que ele conseguiu manter-se firme e não morreu. Eles desataram as cordas e acabaram então depois cortando a cabeça de Tupac Amaru. Mas é assim que a Espanha lida com essas revoltas, de forma dura, e eles acabam então assassinando aproximadamente 80 mil indígenas e pessoas que estavam participando da rebelião ali no Peru. Houve também uma tentativa na Venezuela, com Francisco Miranda, em 1811. Esse era um crioulo que vai liderar grupos mais simples, mais pobres, como os mestiços e também indígenas, na busca pela independência da Venezuela. Eles conseguem provisoriamente isso, porém, novamente, a Espanha vem com tudo e acaba atacando a Venezuela, aprisionando e mandando o Francisco Miranda para a Espanha, onde ele vai ser executado. Bom, as guerras de independência mesmo, elas acontecem quando Napoleão está intervindo dentro da Espanha, e esse é o momento que diversas dessas nações encontram para buscar sua independência. Quando o rei Fernando VII foi deposto por Napoleão, é que vários crioulos, olha só, crioulos, mais uma vez, eles vão se amparar nos cabildos, que seriam como se fossem aquelas, né, que nós já explicamos para vocês, aqueles órgãos locais na organização das regiões ali, e eles vão ter o apoio da população e começam a lutar pela independência, né? Só que, infelizmente, vários deles vão ser restaurados, vão ser derrotados depois da restauração da monarquia na Espanha, quando Napoleão já havia sido exilado, tá bom? Então, vamos falar diretamente agora, então, da luta pela independência. Tiveram como líderes esses carinhas aí, ó. Os principais líderes, nós temos esse camarada, o venezuelano Simón Bolívar, um outro venezuelano, Antônio Sucre, e também temos um argentino, José San Martín. Esses camaradas aí foram os líderes na busca pela independência. E olha só, galera, ó, dá uma olhadinha aí, ó. Veja o que Simón Bolívar está falando. Nós são da elite crioula, galera. Eles são da elite crioula. Então prestem bem atenção. A maior participação vem deles, que vão ajuntar grupos também, né, indignados com as diferenças sociais, que eram os mestiços e os indígenas e também escravos, e vão lutar pelo poder ou pela independência na América Espanhola. Tá bom? As guerras começam, né, o continente fica em guerra, com o apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos, que vão querer ampliar os seus mercados. Havia um trato entre eles, que Bolívar, o Simão Bolívar, viria do norte para o sul,
lutando primeiramente pela libertação da Venezuela e posteriormente por outros países, até encontrar com José San Martín, que viria da Argentina, lutando pela independência da Argentina do sul para o norte. Então essa era a intenção deles nas lutas, e eles vão conseguindo paulatinamente, progressivamente, a independência de diversos desses lugares, né? Houve o apoio popular, eles conseguiram ter o apoio popular, e também ajudando na libertação de diversos escravos. Surgiu um sentimento chamado de bolivarismo, que até hoje é muito popular. O que é isso? É um ideal de unidade territorial do continente, onde todo o continente seria América do Sul, certo? Seria ajuntada sobre uma bandeira única, a bandeira pan-americana. Era a ideia que Simão Bolívar tinha. E isso distinguiu um pouquinho da ideia de José Martí. José Martí queria que cada uma das nações agora independentes se transformassem em monarquias independentes. Já Bolívar queria que elas todas se juntassem sobre um ideal apenas. Bom, isso terminou em fracasso. O Congresso do Panamá não ajudou a ter uma decisão plena a respeito do assunto e, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Bom, gente? Galera, aí estão as fontes bibliográficas, eu espero que vocês tenham compreendido, e qualquer coisa, galera, por favor, entre em contato comigo, tá bom, gente? Grande abraço, boa semana para todos aí, vocês.